Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Nós vamos debater assuntos aí de interesse de todos nós. Como fica a nossa saúde, nosso trabalho, a educação dos nossos filhos, nossa vida, enfim, diante de tantas mudanças da pandemia do coronavírus. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre educação. A Câmara dos Deputados aprovou em julho a PEC proposta de emenda à Constituição do novo Fundeb, que amplia a verba federal na educação básica. E para falar sobre esse assunto, eu e a Júlia Stanzioni conversamos com o Caio Calegari, coordenador de projetos do Todos pela Educação. Ele nos falou da importância da aprovação da PEC e ressaltou que isso é uma esperança para 40 milhões de estudantes brasileiros. Vamos acompanhar. Para quem não acompanhou, não acompanha de perto essa questão e não acompanhou a votação, efetivamente, o que de mudança nós teremos do Fundeb antigo, né, entre aspas, que a gente pode dizer assim, para esse novo permanente que ainda precisa passar pela sanção do Senado? Primeiro ponto, Júlia, é a questão da própria perenidade do fundo. O Fundeb antigo, o Fundeb atual, né? Já estou chamando ele de antigo, mas o atual, ele tem uma vigência só até 31 de dezembro desse ano. O novo Fundeb passa a ter uma vigência permanente, ele não acaba, mas tem um prazo de revisão legislativa em 2026 e após 2026 a cada 10 anos. Isso é positivo para melhorar a política pública. O que tem de principal mudança no novo Fundeb é que ele passa a ser maior. Ele passa a ter, em 2026, 36 bilhões de reais de complementação da União, um aumento de 20 bilhões em relação ao que tem hoje. Esse aumento da complementação da União que chega nos municípios mais vulneráveis. E o que tem de mudança de formato, de desenho do novo Fundeb é justamente o seu funcionamento mais redistributivo, mais equitativo. O recurso da União vai passar a chegar nos municípios que efetivamente mais precisam de todo o Brasil. Hoje o Fundeb ele destina recursos do governo federal só para aqueles estados que são mais pobres. O restante da lógica do Fundeb, que é a divisão entre estados, entre o estado e os municípios dentro de cada unidade da federação, isso continua. Mas também aqui com uma mudança importante. Ela passa a ser mais equitativa, destinando mais recursos por aluno, justamente para as redes de ensino que atendem as crianças e os jovens mais vulneráveis, com um ponderador de nível socioeconômico. Agora, Caio, você falou justamente da distribuição, né, que vai ser mais equilibrada nesse momento e o que isso fortalece, então, a educação em todo o Brasil. Como é que hoje o Fundeb ele é distribuído aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo? Nós estamos falando do estado de São Paulo. Tem uma projeção de como será essa distribuição já no novo Fundeb? Bom, vamos lá, Júlia. Então, o Fundeb atual ele é dividido da seguinte forma. Os municípios e o governo de cada estado. O Fundeb, na verdade, ele não é um fundo nacional. Existem 27 Fundebs. E dentro de cada um desses Fundebs, desses 27 Fundebs, o governo do estado e os municípios do estado aportam recursos, quase como se fosse uma receita de bolo, em que cada um coloca alguns ingredientes. E a repartição dos recursos é por aluno, né? Um valor por matrícula, de maneira que todas as redes recebam o mesmo valor por aluno dentro de cada estado. A União coloca um complemento, justamente como se fosse mais ingrediente, na receita do bolo dos estados mais pobres, onde tem menos ingrediente para fazer o bolo, né? E são 9 estados hoje que são afetados, acabam recebendo recursos da União. No novo modelo do Fundeb, o que vai acontecer é que o recurso da União não vai só para os 9 estados mais pobres, mas vai para os municípios mais pobres de todo o Brasil. O recurso vai chegar a 25 unidades da federação, a 25 estados, incluindo os municípios mais pobres do estado de São Paulo.
que vão passar a receber recursos do governo federal justamente para melhorar a qualidade da educação. Caio, é preciso políticas mais assertivas hoje sobre o tema? Como é que está sendo tratada a educação? Qual que é a sua avaliação? Olha, Luciano, quando a gente pensa no que a educação brasileira está vivendo hoje, né, esse cenário, que é um cenário de muita dificuldade por conta da pandemia, nós precisamos pensar sempre que nossa urgência é de projetos imediatos, projetos emergenciais, para vencer os desafios da pandemia e garantir a aprendizagem, mas também a gente precisa estar olhando para o futuro, né? A gente precisa estar olhando para os novos capítulos da educação brasileira. E justamente a aprovação do Fundeb é isso, é a inauguração de um novo paradigma, o paradigma da equidade, o paradigma de cuidar dos mais vulneráveis. Então, o nosso esforço de toda a sociedade brasileira tem que ser priorizar politicamente a educação. Isso precisa ser feito, novamente, com políticas que são políticas emergenciais, por exemplo, apoiando os municípios que hoje estão perdendo muito recurso por conta da pandemia, e, além disso, olhar para o futuro e melhorar regime de colaboração entre estados e municípios, melhorar a formação de professores, melhorar a qualificação e a valorização dos professores, aumentar o atendimento em creche, o atendimento em tempo integral. Os nossos desafios são muitos e a gente vem conseguindo avançar. Dentro disso, até que o Caio está falando para a gente, dizendo de números, né? Aqui na notícia diz, a cada R$10 investidos na área de educação, 4 vêm hoje justamente do Fundeb. E o Caio estava falando para a gente da importância também do Fundeb, não só efetivamente para os alunos, mas também para todo o staff ali, né? Para os professores, para os locais mesmo, onde essas crianças estão estudando, as escolas, né? É muita coisa que está envolvida nessa questão do repasse do Fundeb para os estados com relação àquilo que o governo vai dispor e também os seus estados. Estão dizendo o quanto lá na frente, se a pandemia, né, Caio, atingiu tão no centro a educação, com o novo Fundeb, a perspectiva do pós-pandemia, pelo menos um pouco melhora, né? Melhora muito, Ju. Quando a gente pensa em 2021, a complementação da União já vai crescer de 10% para 12%. Dos atuais 10% para 12%. Isso significa pelo menos uns 3,5 bilhões a mais de recursos investidos na educação. É claro que a carência de recursos por conta da pandemia é muito maior que isso nos estados e nos municípios. Mas a nossa perspectiva é um pouco melhor. Claro, não podemos nos descuidar do curto prazo. O Fundeb é médio e longo prazo, mas o curto prazo precisa ser garantido também. E aí, Júlia, você falou muito bem do impacto que isso tem para toda a comunidade escolar. São os mais de 40 milhões de alunos que nós temos no Brasil que vão ter novos sonhos, novas oportunidades de desenvolvimento, mas também é uma nova vida que vai começar para mais de 2 milhões de professores e profissionais da educação, que vão passar a ser mais valorizados, né? E globalmente, a categoria global de profissionais da educação vai passar a ter um recurso maior destinado para a sua valorização. Eu queria que você falasse da importância hoje da educação básica no Brasil, né? Você já falou da importância do Fundeb. Estamos valorizando a educação básica hoje no nosso país? Olha, Luciano, se a gente pensa na perspectiva do que a gente vem fazendo nos últimos anos, numa perspectiva mais histórica mesmo, de décadas, nós temos evoluído bastante. É um sinal de uma priorização que vem cada vez mais crescendo, mas ainda estamos distantes, né? Quando a gente pensa no pouco investimento que a gente tem por aluno no Brasil, e isso é marca da pouca priorização, da pouca valorização política da educação. Hoje, nosso investimento, Luciano, é menos da metade por aluno, o investimento por aluno é menos da metade do que se investe nos países desenvolvidos. A gente precisa investir mais, o Fundeb contribui para isso. Agora, a importância da educação básica no Brasil e em qualquer país, é justamente garantir cidadania
sólida, cidadania pujante. É onde tudo começa, onde todos os direitos começam. Os direitos começam na escola, é o direito de aprender, de se alfabetizar, é o direito de ter o contato com os afetos que acontecem no ambiente escolar. Se a gente deixa de lado a educação, por qualquer momento da nossa história, isso significa que a gente vai deixar de lado também os direitos à saúde, direito à segurança, direito também à questão da própria produtividade do desenvolvimento econômico. Tudo isso está umbilicalmente ligado à educação básica, principalmente pensando na primeira infância, né? Os primeiros anos de vida são os mais fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidadão. É ali que está a base, justamente, para o crescimento das vontades, dos saberes e de todos os sonhos. E, justamente, esse Fundeb novo vem com essa marca, que é a marca de apostar mais na educação infantil. Ainda falando sobre educação, nós vamos abordar agora a expectativa de volta às aulas em todo o estado. E o nosso destaque é o cuidado com um grupo muito especial de alunos, aqueles que têm alguma deficiência. Para falar sobre esse assunto, eu e a Júlia Stanzioni entrevistamos a advogada Dayana Serpe, especialista em direito da pessoa com deficiência. Ela nos falou, entre outras coisas, sobre a situação de volta às aulas dos alunos com autismo. O parecer emitido pelo CNE causou polêmica aí dentre alguns especialistas, justamente por cercear o retorno não só dos alunos autistas, mas também com deficiência para a escola nesse momento. Para que as pessoas que estão em casa entendam, eles entrariam no grupo de risco e, por isso, não poderiam voltar às aulas com relação ao medo mesmo, né, de contaminação, ou teria uma outra questão para quem está em casa entender perfeitamente do que a gente está falando? Não necessariamente a pessoa seja do grupo de risco, né? O que causou polêmica é que não pode ter uma proibição. Isso tem que ser facultado à pessoa com deficiência, com autismo, seja o transtorno ou a deficiência que for, se vai retomar as aulas ou não, se vai participar do curso de retomada ou não, porque isso depende de cada indivíduo, né? Porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo situação, como se colocava nesse parecer, que se leva a crer que toda pessoa com deficiência ou autismo não consegue seguir regras e estaria impossibilitado de participar da tomada, né? Então, isso é uma situação que não pode haver a proibição. A família e a pessoa com deficiência, junto com a sua equipe médica, tem que verificar se é possível o retorno ou não. Né? Assim como qualquer outra criança típica também, que não tem deficiência, tem que caber aos pais essa decisão e não haver uma proibição. Agora, doutora Diana, no sentido, então, a senhora acabou de falar que os médicos, em conjunto com a família, né, conversar com essas escolas, se entender, deveriam se entender, né, cada um dentro do seu aspecto, para que essa criança não fosse cerceada de estar em loco nessa escola. A gente sabe que há escolas que têm alunos com autismo junto com os outros alunos, há escolas especializadas. Como é que funcionaria, então, nos dois casos? Deveria seguir essa lei? Você pode ter uma quebra de lei, entrar na justiça para dizer, olha, meu filho vai para a escola a partir de setembro. Como é que funciona essa questão jurídica? Entendo que sim, né? Porque o direito fundamental à educação não pode haver uma proibição. A escola, na verdade, na hora que houver a abertura das escolas e iniciar o plano de retomada das aulas presenciais, a escola tem que estar preparada para receber absolutamente todos os seus alunos, né? Independente se tem autismo, se tem qualquer outro tipo de deficiência, né, dos cegos, ela tem que estar preparada para receber todos os alunos em condições de igualdade. E, obviamente, se isso for essa proibição da família entender que ela tem que participar da retomada, uma ação judicial é cabível, sim. Eu queria saber como está, né? Como é que está o enfrentamento aí da quarentena para os pais com crianças com deficiência.
né? Tem alguma diferença? Como é que está, assim, né, o estado dessas crianças durante a quarentena? Tem que ficar em casa, muitas vezes precisam de atividades. Como que está a situação? O que a senhora pode falar para a gente? Eu tenho recebido de mensagens, né, de contato com as pessoas que me procuram, é que realmente é uma dificuldade. As crianças acabaram, né, os autistas acabaram, em muitos casos, tendo que retornar para as sessões de terapia, porque eles estavam voltando, regredindo, né, e tendo bastante situações complicadas. Agora, no que diz respeito às aulas remotas, assim, posso te dizer que 98% das pessoas que estão comigo estão tendo muitos problemas, porque as escolas não estavam preparadas nem para darem as aulas remotas, né? E aí precisa ter todo um planejamento para que você consiga que o aluno com autismo, com o surdo, que o aluno cego, né, qualquer deficiência, que ele tenha ponto de assistir às aulas remotas, né? Já é muito difícil você manter uma criança de 7, 8 anos na frente do computador para essas aulas. O aluno autista, então, nem se fala, é uma dificuldade tremenda, as escolas de forma geral, as escolas não estão preparadas para atender essas crianças de forma adequada e nas diretrizes da lei, nas aulas presenciais. Nas aulas remotas, realmente ficou super complicado. Me parece, Diana, que então a palavra desse momento seria bom senso e que, de certo modo, dentro da sua fala, tem faltado. Exato. Eu acho que isso falta de maneira geral, né? Até eu recebi uma mensagem semana de uma mãe que me falou que criança estuda na escola há 4 anos, uma escola particular, e ela sempre achou que a criança era extremamente contaminada na escola, que é muito carinhosa com a criança, e agora nas aulas remotas ela percebeu que a escola só era carinhosa, que não existia nenhum plano educacional individual para a criança, e, de fato, não houve inclusão, que estava sendo visto todas as necessidades da criança para pedagogicamente, né? O desenvolvimento pedagógico da criança. Agora, Diana, também quando a gente fala dessa questão, você falou muito bem, né? Um momento de pandemia, as pessoas, nem as escolas, nem os pais estavam preparados para o ensino remoto. É realmente difícil. Eu tenho filho, é difícil, às vezes, o filho estar do lado dos pais e se concentrar na aula. Na questão, você até mesmo falou, né? Criança com autismo ou outro tipo de deficiência mental, fica um pouco mais difícil, o que exige ainda mais dos pais. Como é que funcionaria, então, essa relação com a escola? O quanto os pais poderiam pedir ajuda? Claro que uma ajuda virtual nesse momento, mas um conselho, ou uma ajuda, ou uma diretriz. O quanto a escola também precisa levar aos pais, nesse caso que a gente está falando, um posicionamento de como seguir em frente, né? Se é que a gente consegue falar isso hoje em dia, né? Na verdade, tudo que deve acontecer nas aulas presenciais deve acontecer agora no ensino remoto. Então, a gente tem que tomar por base que a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o sistema educacional inclusivo, onde a participação dos pais é de suma importância. E isso, na prática, a gente percebe que é muito difícil no dia a dia, porque a escola muitas vezes não quer ouvir o que a mãe tem a dizer, a mãe não quer ouvir o que a escola tem a dizer, e o trabalho, né, eu acredito que para qualquer educação, né, da criança típica ou atípica, tem que haver essa comunicação entre escola e família, porque muitas vezes a família sabe muito mais algum problema, alguma dificuldade daquela criança e pode levar e pedir ajuda para a escola, né? E a escola tem que estar aberta a isso. E na educação inclusiva, mais ainda, né? Porque, às vezes, um detalhezinho que você fale, olha, em vez de você mandar um texto
mando o texto em formato de pequenas frases ou em formato de história em quadrinho, ou reduzo o tamanho desse texto para 10 linhas ao invés de 50, né? Então, a mãe que está ali do lado, ela sabe o que está acontecendo com a criança e a escola tem sim que ouvir essa mãe, esse pai, né? Ou a pessoa que está ali do lado e ajustar as necessidades da criança. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Que aí, mais uma vez, a gente tem que usar o bom senso. Pois é, o que mais que a gente... falando um pouco de legislação, falando um pouco de poder público, né? Algo que os órgãos públicos possam fazer nesse momento para facilitar a volta às aulas dos alunos com algum transtorno ou deficiência. Nós estamos numa casa legislativa, o que uma casa como a Assembleia Legislativa também pode fazer para ajudar nessa questão? Na verdade, eu entendo que a escola tem que estar preparada para receber todos os alunos. Ou ela está preparada para receber todos, ou ela não está preparada para receber nenhum, né? Então, até esse parecer que tem, o parecer 11 de 2020 do CNE, já tem uma intervenção do Ministério Público solicitando que seja revisto, que mude isso, porque é muito perigoso, embora seja uma orientação, é muito perigosa essa orientação, porque ela acaba criando um caminho para que as escolas não queiram receber os alunos com deficiência nesse momento de retomada. Agora, Diana, como o Luciano colocou agora, né, nós estamos numa casa legislativa, estamos falando de leis. Com relação a políticas públicas para a pessoa com deficiência, qual a sua análise hoje, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, com relação aos direitos dessas pessoas? Falta muita política pública, né? Ainda tem muitos direitos violados, as dificuldades que essas pessoas encontram, tanto em relação aos tratamentos quanto em relação à educação, são inúmeras e é urgente que hajam políticas públicas para minimizar essa situação. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E como está o movimento dos shopping centers? Pois é, a vida vai voltando aos poucos ao normal, mas uma das principais áreas de lazer das pessoas ainda tem muita restrição. E o pior, prejuízo. Eu e a Priscila Silvério conversamos com o Nabil Sayon, presidente da Associação dos Shoppings de São Paulo. E ele nos falou que os mais de 105 mil lojistas passam por dificuldades. Isso porque o movimento caiu e os prejuízos já chegam a 80%. Vamos acompanhar essa entrevista. Fala pra gente como é que está o setor, como é que estão os shopping centers aí, estão se recuperando nesse momento aí de uma primeira flexibilização. A gente sabe que algumas cidades têm shopping centers abertos, né, no Brasil inteiro, outras não. Aqui em São Paulo está havendo uma flexibilização, horários reduzidos. Conta pra gente aí, dá um panorama aí da situação para os shopping centers do país. Bom, vamos lá. Nós temos hoje no Brasil 577 shopping centers que funcionavam muito bem antes da pandemia e recebiam 500 milhões de pessoas todo mês. Claro que essas pessoas, ao longo da semana, se repetiam. Quando veio a pandemia, por volta do dia 20 de março, nós fomos obrigados a fechar e nesse fechamento se instalou aí uma crise sem precedentes e hoje a gente atinge 37 bilhões de prejuízo. Dos 577 shoppings, nós temos hoje aproximadamente uns 365 shoppings abertos. Tem aí uma quantidade ainda de 100 e poucos shoppings fechados. E esses que estão abertos, numa confusão tremenda de prefeitos e governadores, sem o mínimo critério de gestão, copiando o modelo aqui de São Paulo, que de uma certa forma a gente entendeu que foi extremamente exagerado. Nós ficamos aí praticamente 100 dias fechados em 100% dos shoppings aqui em São Paulo, que são 53, no estado são 185
2 shopping centers. E além desses prejuízos, o que acontece? E a gente fala muito de falta de critério, porque enquanto estabeleceram para os shoppings poderem abrir as portas ou reabrir as portas, um protocolo com mais de 25 itens, e todo o pessoal de fiscalização dá a impressão que os shoppings eram o único local que gerava problemas de saúde em função aí desse Covid-19. Na verdade, a frustração nossa e a discriminação que houve foi que você vai, por exemplo, para a periferia, não houve fechamento nenhum dos dias. A partir de 20 de março, eles continuavam funcionando normalmente. Nada contra eles funcionarem, mas o protocolo de ajuda, protocolo de orientação, protocolo de kits para ajudar aquela população de baixa renda, não houve absolutamente nenhum. Aí você vai para o transporte público e você vê o que no transporte público? Uma bagunça tremenda, os ônibus lotados, as pessoas praticamente sem nenhum critério também seja de álcool gel, seja de medição de temperatura, seja de distanciamento, que a equipe do governador e da prefeitura fala o tempo inteiro de protocolo de distanciamento. Só que eles não praticam aquilo que eles falam. Então, são milhões de pessoas que são transportadas no Brasil inteiro, diariamente, e simplesmente se fecha o olho para esse absurdo que continua sendo cometido e nada acontece. E aí nós tivemos o problema sério de poder abrir 4 horas. Muito bem. Há um mês atrás, aproximadamente 4 semanas, conseguimos abrir 4 horas. E o que aconteceu nessa abertura? O shopping center é um corpo humano extremamente ativo. Aí você quebrou o braço esquerdo dele porque você não deixou a praça de alimentação funcionar. Não satisfeito, foi lá e quebrou o braço direito dele, que foram as outras atividades dentro do shopping center que não podiam funcionar, que você pega salão de cabeleireiros, academia, e uma série de outros itens importantes para o convívio da própria comunidade. Não bastasse isso, você foi lá e quebrou uma perna dele. Por quê? Porque você limitou a entrada das pessoas na capacidade do shopping até no máximo de 20%. Então, a frustração que a gente tem num shopping que é construído, você tem ali 100, 120, 150 mil metros quadrados, e é um dos lugares hoje mais tranquilos para você fazer uma compra, espairecer um pouquinho, com todos os critérios, vamos dizer assim, mais exigentes do ponto de vista de saúde, nós temos hoje dentro do shopping center. É claro que o movimento despencou. Hoje, com 6 horas de funcionamento, com a área de alimentação funcionando, mas só funcionando à noite, nesse frio, quem vai sair da sua casa para ir no shopping jantar? Muito difícil. Então, nós estamos com o problema de abrir às 4 horas, fechar 10 horas da noite. O faturamento hoje está em 75% a 80% de prejuízo. As empresas desesperadas. E nós estamos agora num momento muito preocupado com o que vai acontecer. Estamos pedindo, já pedimos essa semana para a prefeitura, pedimos para o governo, para aumentar esse horário de 8 horas, abrindo meio-dia, fechando às 6, porque os escritórios que estão funcionando na hora do almoço, eles acabam indo se alimentar no movimento de bares e restaurantes de rua, e o movimento de shopping despencou. Então é lamentável que isso esteja acontecendo, e São Paulo já está numa situação extremamente boa, do ponto de vista de poder passar para outra faixa, que é a faixa das 8 horas, que é a faixa verde, mas a lentidão, a gestão lenta, tudo isso em prejuízo, e a gente quer ver quem vai pagar essa conta, quem serão os culpados amanhã, quem é que eles vão culpar dessa falta de gestão, dessa falta de administração, infelizmente, em São Paulo. Se eu não me engano, o protocolo, né, de volta, né, as obrigações, então, que os shoppings precisam ter para receber, então, o público, você comentou 25 itens. Quais são os principais itens aí desse protocolo e quais você acha que são muito difíceis de cumprimento
ou quase impossíveis? Vamos lá. Quando você chega no shopping hoje, na entrada, você tem a aferição da temperatura, você só pode entrar de máscara, álcool gel, não só na entrada, mas distribuído pelo shopping, dentro das lojas, então álcool gel à vontade. Nos pisos, dentro do shopping, você tem toda uma sinalização, por exemplo, da sinalização que vai, não é a mesma sinalização que você pode voltar no mesmo corredor, para não haver exatamente aí o encontro. Dentro das lojas, estabelecendo também critérios rígidos dentro das lojas. Primeiro, critério de distanciamento. Você tem a sinalização para você ficar pelo menos 1,5 m, 2 metros de distância quando você estiver no caixa. As recepcionistas ou as balconistas, as colaboradoras dentro da loja, tem que falar com as pessoas, obviamente, de máscara e com distanciamento também, em alguma orientação. Nos caixas, você tem o álcool gel passado, plastificado na maquininha e passado na frente do cliente para que ele possa acessar o seu código, né, a sua senha. Logo em seguida, você limpa aquela maquininha. As sacolas são sacolas onde você passa também o álcool gel, onde você vai segurar a sacola. As pessoas de luvas dentro do caixa, trocando a luva a cada utilização. Então, montou-se um verdadeiro hospital no bom sentido. Fora isso, os alto-falantes dos shoppings, a cada hora, orientando as pessoas, os seguranças do shopping não permitindo aglomeração, até porque a aglomeração é impossível de existir numa área que foi estabelecida dentro do shopping de 20% da capacidade desses empreendimentos. Então, essas são algumas das colocações, né, que entre tantas outras, para que o pessoal dentro também do estacionamento, você tem só 30% da capacidade de estacionamento dos carros foi permitida, enfim, e por aí vai. Então, eu digo que hoje os shoppings são realmente os melhores lugares para você poder fazer uma compra com muita tranquilidade. As pessoas ficavam 75 minutos antes da pandemia, hoje estão ficando por volta de 25 minutos, inclusive aquelas cadeiras de descanso que tinham nos corredores, nós tiramos essas cadeiras para que as pessoas não ficassem muito tempo dentro do shopping, para que permitisse uma circulação de uma certa forma mais tranquila para o consumidor. Mas quem está indo no shopping hoje está vendo aí uma tranquilidade muito grande, as lojas muito vazias, o movimento muito fraco. E é uma pena o que aconteceu durante esses 100, 110 dias que nós estamos aí de meio confinamento, onde a imprensa, onde, de um modo geral, existiu um exagero muito grande em relação às pessoas dizendo fique em casa, não saiam de casa, e não pensando também na vida. Eu vi vários infectologistas, vários médicos falando, você pode sim sair ao ar livre, com a sua máscara, andar. Quem precisa andar, quem tem problema cardíaco, é fundamental você fazer uma caminhada, e dizendo para as pessoas, não saiam de casa, caminhe dentro de casa. Como você vai caminhar dentro de casa para uma pessoa que tem um apartamentozinho de 50 metros quadrados e que moram lá 6, 7 pessoas? Enfim, e por aí vai. Nós vamos falar agora de um assunto que interessa para muita gente: as mudanças na reforma trabalhista. Quais os trabalhadores que mais sofreram com a reforma? Para debater esse tema, a Júlia Stanzioni e a Tayana Conrad conversaram com a advogada Juliana Haas. E elas falaram sobre o decreto 10.410/2020, que consolidou algumas mudanças na concessão de benefícios do INSS. Acompanhe comigo essa entrevista. Juliana, a gente vai começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a mudança, né, no artigo 65 e por que tem sido avaliada como um retrocesso. Então, né, vamos explicar rapidamente. No dia 30 de junho foi publicado o decreto 10.410. Nós tivemos muitas alterações legislativas no Brasil aí nos últimos anos, como medidas provisórias que foram se transformando em lei, a própria emenda constitucional 103 de 2019, que é a famosa reforma da Previdência,
trouxe mais uma infinidade de mudanças e nesse período todo não havia ocorrido nenhuma atualização no regulamento da Previdência Social, que é o que disciplina, né, a aplicação dos planos de custeio e benefícios do INSS. Então, a lei vinha sendo alterada e o decreto que regulamenta a lei não acompanhava essa evolução e ele acabou ficando, então, desatualizado em muitos pontos, né? Um ponto importante que a gente precisa destacar também inicialmente é que decreto, ele não cria e nem restringe direitos, né? Ele serve tão somente para regulamentar o que a legislação já nos traz, né? Mesmo assim, esse decreto 10.410 acabou surpreendendo a gente aí em vários pontos e dentre tantos dispositivos aí polêmicos está justamente a vedação da contagem do período de benefício por incapacidade para fins de tempo especial. Agora, doutora Juliana, então como fica essa solicitação para essas novas aposentadorias? Como fica, então, a contagem para quem está vendo, ouvindo a gente, é leigo no assunto? Como é que vai funcionar? Tá, exatamente. Então, vamos retroceder um pouco para entender melhor o cenário, né? No decreto anterior, no decreto 3.048, havia uma previsão de que o segurado que estivesse exercendo uma atividade especial e que porventura viesse a se afastar das suas atividades laborativas por conta de um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez acidentária, ele poderia contar com esse período de afastamento no cálculo de eventual aposentadoria especial, tá? Então, assim, o benefício acidentário é aquele que é decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença laboral, que foi adquirida enquanto o trabalhador estava exercendo a função dele, né? E aí, nós tivemos um avanço em seguida, porque a militância previdenciária foi para o judiciário e para tentar garantir a isonomia também em relação ao benefício por incapacidade de origem comum, que é aquele que não tem relação com o ambiente de trabalho, pode ser decorrente de um acidente extralaboral ou de uma doença degenerativa, né, do própria condição ali do ser humano, e o STJ foi favorável, julgou o tema até numa decisão relativamente recente, que é o tema 998 do STJ, e disse que o segurado também poderia contar com esse afastamento decorrente do benefício por incapacidade por origem comum, né, sem ligação com o ambiente de trabalho. E aí veio agora o decreto 10.410 e alterou tudo isso, né, dizendo que benefício por incapacidade, não importa qual seja a origem, seja acidentária ou não conta mais para fins de tempo especial, né? Então, o INSS no passado deu um passo à frente, o STJ deu outro passo à frente e agora veio o decreto e deu 2 passos para trás, dando uma nova interpretação ao assunto que já estava, né, sacramentado na esfera administrativa e até na esfera judicial, né? E é por isso que a gente fala em retrocesso social, porque para o segurado do ponto de vista social realmente vai ficar complicado, porque não raras vezes essa possibilidade de contagem do período de afastamento, né, é que possibilitava, né, ao cidadão essa desejável aposentadoria especial. E aí, agora, os segurados que exercem atividades especiais e que, porventura, fiquem enfermos e precisarem se afastar das suas atividades laborais, se forem requerer uma aposentadoria especial, eles vão ter que abrir mão desse período aí de afastamento em benefício por incapacidade, né? O cidadão ainda pode contar com o tempo de afastamento para fins de tempo de contribuição, mas nesse caso é um tempo comum que não pode ser computado na aposentadoria especial, né? Então, aí ele vai ter que ir atrás de uma aposentadoria programada urbana, que via de regra é um benefício com um tempo de contribuição, idade, são requisitos um pouco piores para serem atingidos, né? E uma renda também via de regra menor. Doutora, e quem poderá ser mais atingido com essa mudança? Justamente são os trabalhadores
expostos a agentes nocivos, né, agressivos à sua saúde. Aquelas pessoas já que trabalham com ruído acima da média prevista em lei, agente químico sem a proteção adequada, agentes biológicos, são esses trabalhadores já mais sofridos, digamos assim, que contam já com uma aposentadoria especial, que no caso exige um menor tempo de contribuição, são justamente esses trabalhadores que serão mais prejudicados. Agora, doutora, a senhora está falando aí aposentadoria especial, aposentadoria normal, só para quem é leigo também no assunto e para poder a gente colocar um do lado do outro, né? O que seria a aposentadoria especial e a normal, né? Ok, vamos lá. Então, tempo especial é aquele que o cidadão trabalha em condições insalubres, né, nocivas à sua saúde, de forma habitual, permanente, e se ele se mantiver nessas condições ditas especiais, pelo período mínimo previsto em lei, que via de regra é 25 anos de contribuição, ele tem direito à aposentadoria especial. Tá? Hoje, pelas regras da Previdência, após a reforma da Previdência, existe também um requisito etário, né, uma idade mínima de 60 anos de idade, mas muitos trabalhadores ainda possuem direito adquirido pelas regras antigas, né? Então, é uma aposentadoria via de regra mais vantajosa, porque o tempo de contribuição é menor e a renda dela também costuma ser melhor do que em relação às outras aposentadorias programadas urbanas, né? E justamente isso, as outras aposentadorias, existem várias agora no momento pós-reforma da Previdência, mas as demais contam com um tempo, via de regra, comum, que sem essa conversão em tempo especial e com requisitos mais rígidos para serem atingidos e com uma renda também menos favorável. Bem, pessoal, nós vamos para mais um intervalo e na volta entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e vamos abordar agora um assunto muito em discussão durante a pandemia, a telemedicina, o atendimento médico-paciente online. E a Júlia Stanzioni e a Tayana Conrad entrevistaram o Antônio Carlos Endrigo, diretor de TI da Associação Paulista de Medicina. E o Antônio Carlos falou que a telemedicina é um atendimento seguro aos pacientes, mas tem sim limitações. E ele espera que esse tipo de tratamento seja aí um legado pós-pandemia. Desde a pandemia, principalmente desde o início da pandemia, a gente tem escutado e falado e discutido sobre telemedicina, né? E há uma parceria muito importante com a Associação Paulista de Medicina. Queria que o senhor falasse primeiro, então, sobre essa parceria. Então, a gente tem acreditado na telemedicina desde o ano passado, 2019, quando teve uma publicação de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 2227, em fevereiro de 2019. Nesta época, logo em seguida, teve uma revogação desta resolução por pressão dos Conselhos Federais de Medicina e a APM iniciou um debate sobre esse tema, inclusive com a criação de um congresso, que foi o Global Summit Telemedicina. E depois, com a pandemia, né, a gente teve que acelerar todo esse processo, que foi agora no começo do ano. E a gente, dentro desse debate que foi iniciado no Congresso no ano passado, a gente acabou sendo um protagonista desse processo entre as entidades médicas. Fizemos vários eventos com vários especialistas nesse tema, e hoje eu acho que o ambiente está bem maduro para a gente discutir telemedicina no uso dessas novas tecnologias para o atendimento remoto dos pacientes. Agora, doutor Antônio, quais são os principais objetivos, né, da parceria da Associação Paulista de Medicina e o que já tem sido feito com a comunidade médica do Estado de São Paulo?
Então vamos lá. É assim, o ano passado teve o Congresso e vários eventos que nós promovemos. Entretanto, ficou no limbo essa discussão porque houve a revogação. O que a PM vinha fazendo acreditando que em algum momento teríamos uma legislação adequada, a gente continuou na procura de disponibilizar para os médicos uma plataforma onde ele pudesse fazer o atendimento de forma segura dos seus pacientes, né? E fizemos uma parceria com uma empresa nesse sentido. Com a pandemia e a medida provisória que tivemos do Ministério da Saúde e, mais recentemente, a Lei 13.989, os nossos médicos já puderam ter acesso a todo esse ambiente, ele está preparado. Mas ainda o médico está preparado. Agora, quem ainda está com dificuldade de se adaptar são os próprios pacientes, né? E nisso eu acho que a Alesp pode ajudar muito a divulgar esses modelos para o paciente conhecer as limitações que tem, a questão da segurança da informação. Tudo isso é um ecossistema que vários atores têm que estar preparados para saber como trabalhar no uso dessas novas tecnologias. Hoje, um médico associado da Associação Paulista de Medicina, ele tem tanto acesso à plataforma de forma gratuita, como um certificado digital necessário para a assinatura dos documentos que o médico emite durante o atendimento, como prescrições de medicamentos, pedidos de exames, atestados, relatórios médicos. Esses documentos eletrônicos que podem ser assinados com certificado digital, a PM também disponibiliza para o médico, ajudando ele a estar adaptado à telemedicina. Agora, doutor, o senhor tocou num ponto importante, né? Às vezes, ou muitas das vezes, o paciente, nesse momento de pandemia, principalmente nesses últimos 4 meses, o paciente ele fica com esse receio de entender que uma consulta remota por vídeo vai efetivamente ajudá-lo ou não. Também papel do médico ali de deixá-lo tranquilo nesse momento, né? E eu entendo que vocês, aí junto com a Associação Paulista de Medicina, tem efetivamente trabalhado também o lado do paciente, não é? Sim, é verdade. Muito boa a tua pergunta. E é um trabalho que tem que ser feito. Primeiro de tudo, a telemedicina ela tem uma limitação muito grande dos atendimentos. Excelente para o médico atender aqueles pacientes que ele já conhece de longa data, para dar continuidade nos tratamentos, dar a orientação. Pacientes novos, ela tem uso muito restrito, basicamente em doenças de baixa complexidade, doenças onde tem sinais e sintomas muito claros de qual hipótese diagnóstica tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. A telemedicina tem limitações. Ela é ótima porque ela aumenta o acesso ao médico, mas tem limitações. E essas limitações têm que ficarem bem claras para os pacientes. O médico tem esse papel de transmitir ao paciente que ele, nesse atendimento remoto, ele tem limitações. E em muitos casos, no segundo atendimento, ele vai precisar fazer o atendimento presencial do paciente, seja para dar continuidade ou seja para aprofundar a investigação que foi iniciada no atendimento remoto. Doutor, e qual é a sua posição com relação aos atendimentos por telemedicina após a pandemia? Nós temos que evoluir nisso. Está claro hoje que da maneira como tem sido praticada o atendimento remoto, que é a telemedicina que a gente está falando aqui, tem sido extremamente benéfico para os pacientes. A PM está para soltar uma pesquisa feita no mês passado que procura obter qual que é a percepção dos médicos em relação ao uso da telemedicina nos atendimentos. A nossa expectativa, de forma preliminar, é que a posição dos médicos tem sido muito positiva, tem sido muito eficiente para eles darem continuidade nos seus pacientes. Então, a gente precisa ter um ambiente legal
para dar continuidade, para não ficarmos no limbo que estávamos em 2019 e tivemos que correr para preparar o ambiente no momento de pandemia. Então, essa lei hoje, a 13.989, e a portaria 467 do Ministério, que dá condições do atendimento remoto somente durante a pandemia, tem que evoluir para pós-pandemia. Né? Porque os atendimentos realizados no momento não são somente para pacientes que estão acometidos do coronavírus. Pacientes que estão com hipertensão arterial, são diabéticos, pacientes que teve algum caso agudo de alguma infecção e várias outras doenças, pacientes oncológicos. Então, a gente tem que dar continuidade nessa forma de atendimento. E isto cabe aos deputados, né, ao Poder Executivo, poder não deixar todo esse investimento que foi feito, esse preparo que foi feito parado, né? Cria aí uma insegurança jurídica muito ruim. E, doutor, justamente com relação a isso que o senhor está falando, né, se pensar em políticas públicas para o setor, o senhor disse, né, em 2019, a visão da telemedicina era uma, foi acelerada com a pandemia nesse momento, mas dentro da sua fala eu entendo que essa questão da telemedicina não pode morrer, entre aspas, depois que a pandemia parar ou que o decreto finalizar. Como que se consegue que essa discussão continue nesse período? É preciso que a sociedade entenda, que a classe médica se entenda, o senhor falou, né, dos gestores públicos também? Sim, excelente essa tua colocação, porque algumas coisas estão acontecendo. Recentemente, teve uma consulta pública da Câmara Legislativa em Brasília. A APM participou, quem representou a APM foi o Dr. Jefferson Fernandes. Essa consulta pública foi conduzida pelo deputado Luizinho e pela deputada Adriana Ventura, e houve esse debate nessa consulta pública. Ouvimos entidades, pessoas, deputados a favor e contra a telemedicina. Então já está ocorrendo esse debate. E tem sido elaborado várias proposições de projetos de lei para esse futuro que nós estamos aqui conversando, né? A APM, junto da OAB de São Paulo, está participando de um grupo, de uma discussão para levar uma proposta de projeto de lei que deve ser compilado no Congresso Nacional, e aí a gente sair do outro lado com uma lei pós-pandemia madura. Nós vamos falar agora da proteção aos nossos idosos durante a pandemia. Eu separei uma entrevista muito interessante que a Tayana Conrad e a Julie Stanzioni fizeram com a médica geriatra Maísa Cairala, coordenadora da Comissão Especial Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A doutora Maísa insistiu no alerta: idosos permaneçam em isolamento. O perigo ainda não passou. Vamos acompanhar esse bate-papo. Vamos começar a nossa entrevista falando de um assunto muito importante, né? A saúde dos idosos, que são considerados, né, o maior grupo de risco aí da Covid-19, mas alguns acabam sendo infectados, né, e conseguem se recuperar. O que a gente pode explicar, né, sobre essa boa recuperação de alguns idosos que, infelizmente, né, acabam contraindo a Covid-19? É uma pergunta super prudente. Queria falar para os ouvintes que a dúvida em relação à população idosa, ela tem sido frequente. Nós temos, como médica, né, clínica, eu trabalho no dia a dia, as pessoas me perguntam justamente isso, né, o que fazer com os idosos doentes, se teriam que fazer os exames, o medo em vigência do diagnóstico positivo de sair para fazer os exames, o prognóstico, a linha, né, de tratamento a seguir, que está realmente uma situação difícil no Brasil. Às vezes a gente perde mais tempo explicando o tratamento do que qualquer outra coisa. Então, o que a gente precisa entender é que a COVID, ela é como a infecção pelo coronavírus, SARS-CoV, ela é uma infecção como todas as outras infecciosas. Então, eu posso ditar aqui o herpes zoster, a pneumonia, a influenza, febre amarela, entre outras.
Então, cada indivíduo, ele tem o que a gente chama de uma imunidade inata. Ele tem a sua imunobiografia, seja pelos agentes que ele teve infecção durante a vida, seja pelos outros vírus, assim, às vezes semelhantes ao vírus que você está tendo uma infecção, seja pela vacinação, até mesmo a imunidade do leite materno, a alimentação que você teve durante a vida. Então, as pessoas, elas respondem de uma forma diferente a cada agente infeccioso. É por isso que umas pessoas morrem com pneumonia, outras pessoas não morrem de pneumonia. Algumas pessoas têm a pneumonia que a gente chama invasiva, grave, e outras não. Então, a resposta a essa pergunta é assim: todos os pacientes vão se complicar? Nem todos. Depende das doenças pré-existentes, principalmente o diabetes, as doenças cardiovasculares, que nós sabemos hoje que são as principais nas complicações de um paciente com a Covid, né, pelo coronavírus. E depende de onde ele foi tratado, de como ele foi tratado e, sem dúvida nenhuma, da imunidade que esse paciente tinha. Então, a gente não pode prever que um idoso que tem 80, 90 anos será mais prejudicado do que um outro mais jovem, por exemplo, de 60 anos, simplesmente pela sua idade. Embora a gente saiba que a imunossenescência, o que é isso? É a imunidade que a gente adquire durante o envelhecimento, ou seja, a perda da imunidade que acontece durante o envelhecimento, predispõe ao maior número de complicações e o maior número de infecções pelos agentes infecciosos, bacterianos, fúngicos ou os vírus. Mas a resposta, por que esse paciente responde diferente do outro em vigência do coronavírus, são diversos aspectos, dentre eles a própria imunidade da pessoa. E, doutora, além dessa questão imunológica, né, quando a gente fala de alguns idosos que já têm uma doença crônica, né, diabetes, hipertensão, há uma facilidade ou não dessa recuperação? Há uma chance, né, na verdade, ou não dessa recuperação? Ou se é mais lento? Como é que funciona, então, nesse caso? Então, na verdade, a gente tem visto, eu acabei de ver um estudo agora aqui no Medscape, de uma revista importante, de que a gente não está vendo imunidade após 3 meses desses pacientes com coronavírus, principalmente naqueles que tiveram pouca doença, ou seja, pouca carga de doença, poucos sintomas. E os idosos, eles às vezes fazem isso, né? A gente tem uma menor resposta. Isso vai de encontro com a tua pergunta. Diabético, hipertenso, ou que tem uma doença oncológica, ou uma disfunção renal, são doenças que, acumuladas ao envelhecimento, à imunossenescência, como eu já disse, fazem com que o idoso seja mais debilitado. E o que nós temos visto nessa infecção, aí falando do coronavírus, é uma grande inflamação sistêmica, que faz com que a pessoa tenha dificuldade respiratória, aumenta o que as pessoas têm ouvido falar aí do dímero D, da PCR, leva a uma insuficiência renal. Então, o que é importante os ouvintes entenderem? Os idosos, eles têm uma funcionalidade menor, eles têm uma capacidade para responder às infecções menor. Quanto mais doenças e mais idoso, teoricamente, menor essa resposta, ou essa capacidade dele conseguir se curar. Nesse sentido, a pergunta, um paciente diabético, hipertenso ou com outras doenças, sim, na medida em que ele tem essa inflamação, ele já tem lesões em alguns órgãos que facilitará, então, maiores complicações. Dentre elas, o desfecho pior, que é realmente um aumento da mortalidade. Vale lembrar que no Brasil, a imensa maioria dos idosos, assim como na Itália, na China e em outros países, são idosos, na casa dos 70%. E não é a faixa etária mais acometida, porque os idosos foram isolados. Mas eles têm realmente maiores complicações dessa e de outras doenças. Doutora, a genética, ela tem influência para que algum paciente se recupere ou não, independente da idade? A genética, quando a gente fala de envelhecimento para a genética, o quanto que a genética conta para o teu envelhecimento? O que os estudos mostram? Que é 30%. Então você tem 70% da tua capacidade, da tua forma como você lidou com a vida, de como você enfrenta as doenças. Eu estou falando até mesmo do teu comportamento psicológico, da atividade física, da manutenção do peso, do controle das suas doenças crônicas, se você as tiver. A genética para o coronavírus, tem alguns estudos mostrando que sim, que há algumas pessoas, inclusive tem uma pesquisa interessantíssima aqui do Hospital das Clínicas,
com a Maiana Zatz, mostrando isso, que tem alguns componentes de resistência maior, né, eu digo genético, a esse vírus. Mas a pergunta ainda está no ar. Será que essas pessoas, então, são mais imunes aos outros vírus e às outras bactérias? Ou será que é específico para o coronavírus? Então, nos parece, sim, que a genética ela tem alguma influência na piora ou na melhora, na evolução dos pacientes com coronavírus, assim como já foi estudado para as outras doenças, inclusive as oncológicas. É ainda um estudo, eu não sei dizer, ainda a gente não tem esse mapeamento dos cromossomos para dizer se uma pessoa ela é mais suscetível ou não. Mas o que vale lembrar, mais importante do que a genética, me parece que vai continuar contando aqueles 70%, ou seja, você faz a diferença. Agora, doutora, nesse momento, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, começam as flexibilizações dos serviços, as questões de mais pessoas nas ruas. Claro, lembrando aqui, reforçando, no estado de São Paulo, o uso de máscara é obrigatório nos espaços públicos. Mas a gente sabe que o pessoal lá da terceira idade, eles não gostam muito de ficar em casa, não estão acostumados. A nossa terceira idade hoje em dia é muito ativa, né? Nesse momento que as pessoas estão saindo das suas casas, qual seria a recomendação para esses idosos e para essa terceira idade? Olha, essa tua pergunta, eu até te agradeço pela pergunta, é uma situação que eu gostaria de falar, eu tenho pedido para falar sobre isso. Tem sido uma grande confusão, né? O Brasil, ele se estende hoje de uma maneira difícil, num patamar alto de mortalidade de novos infectados. Já era a hora da gente ter tido aquele pico que a gente falava tanto, com uma queda, né? Hoje você vê o interior do estado de São Paulo passando a capital em número de acometidos. É uma situação realmente assustadora. Então, o que acontece no país? A doença ela vem de uma forma assimétrica, ela vem de uma forma heterogênea. Você vê, você teve a capital agora, eu estou falando do estado de São Paulo, e agora o interior. Nós não poderíamos prever isso, que demoraria tanto para ter o pico lá. A gente não podia imaginar que fosse tão assincrônico. Estamos entendendo o Brasil continental na sua forma de apresentação da doença Covid. Quer dizer, Manaus teve um pico e caiu. Hoje está melhor. Se você analisa as diversas capitais, você vê completamente diferente o gráfico. Olha, o Sul, a gente entendeu que talvez não tivesse tanta doença. Olha a doença no Sul, no Centro-Oeste. Então a gente está com um grande problema, porque a gente começou o isolamento em março, lembrando que as reportagens da revista Veja mostravam em janeiro uma doença lá longe que talvez pudesse chegar aqui, né? Em 2 meses depois a gente já estava com ela de uma forma decisiva aqui no Brasil. Então é uma doença das incertezas, a gente realmente está com uma epidemiologia diferente, a gente está com uma doença que tem uma característica clínica complicada. Às vezes a gente vê idosos que não são assintomáticos, a gente vê pessoas jovens que complicam, a gente vê pessoas com os exames muito ruins e clinicamente ela está bem. Agora os anticorpos que a gente não está entendendo como será a melhor maneira de medir a imunidade. Mas o fato é, estamos em isolamento e a nossa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia reitera a necessidade do isolamento dos idosos. Isso aconteceu desde março, meados de março. Então, o que poderá acontecer com esses idosos? A gente não tem como segurá-los em casa de uma maneira efetiva. Eles têm autonomia, mas é preciso entender que a infecção não foi embora, que o Brasil se estende, infelizmente, num platô alto de infecção. A gente não tem horizonte que isso melhore ao longo dos próximos 3, 4 meses, e isso terá que manter a nossa militância. A militância é: idosos, tenham cuidado, usem EPIs, usem máscaras. Não podemos nos esquecer das superfícies, das mãos limpas, evitar o contato próximo com as pessoas. O contato precisa continuar sendo evitado de uma maneira próxima, porque eu posso estar diante de um portador assintomático. À medida em que a gente consegue a seguridade da queda do número de infecções, da queda do número de mortalidade no Brasil, lembrando que tem esse trânsito de ir e vir, a gente pode, então, com segurança, voltar a ter uma vida mais normal. E para encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que afeta milhares, se não milhões de brasileiros: a dor nas costas. E no intervalo, então, fica tudo mais difícil, né? Nesse intervalo aí da pandemia. Sobre esse problema, eu e a Priscila Silvério entrevistamos o médico reumatologista Leandro Parmigani.
Dr. Leandro falou da importância de um diagnóstico e tratamento corretos para quem sofre com esse problema. Doutor, as dores acometem mais pessoas mais velhas, né? É mais complicado para a pessoa depois dos 40, 50, 60 anos? A pessoa idosa, eu vou botar mais de 60, ela sempre é mais frágil, né? Uma porque ela tem várias doenças, outras doenças associadas, que também podem agravar, como é o caso de uma insuficiência vascular. E além disso, com o avançar da idade, a tendência da gente é perder massa muscular e perder tecido gorduroso. E isso ajuda o organismo a manter a temperatura do corpo adequada, justamente para evitar esses quadros de hipotermia ou até mesmo de quadro de dor. Doutor, até os pacientes que fazem tratamento, né, estão em tratamento, seja ali para as articulações ou para a coluna, nesse momento, então, que as temperaturas baixam, também sentem mais dor? Sim. Eu vou falar um pouquinho do quadro reumatológico, né? Uma doença muito comum em toda a população geral é a osteoartrite, né, a artrose. E ela realmente é agravada com o quadro de frio, justamente por essa contratura muscular. Existem também algumas teorias mostrando que quando tem um inverno, a pressão barométrica ela acaba caindo, provocando uma expansão do tecido interno e acaba comprimindo nervos. Né? Isso também começa a agravar o quadro de dor. E daí, doutor, que me veio agora à mente que a COVID, ela acaba também, né, um dos sintomas, as pessoas reclamam muito de dor no corpo, né, dor nas articulações. Pode ser confundido, então, essa questão da COVID até por conta da temperatura e o aumento da dor nesse período? Com certeza. Isso é um grande problema mesmo. É que o COVID geralmente aparece alguns outros sinais e sintomas, né? Mas é importante realmente diferenciar o que é uma atividade da doença, o que é uma doença nova, como a infecção pelo COVID, mas também diferenciar os quadros que são provocados, o aumento da dor devido ao frio. Né? Então, o COVID realmente pode... Não é só o frio também, né? O estresse acaba levando também a uma contratura muscular, também acaba provocando essas dores, né? A gente é acostumado a ver pessoas que acabam tendo um travamento, como a gente diz, nas costas, principalmente no frio. Então, realmente levando esse quadro, sim. Esse aumento da dor, ele ocorre mesmo quando o paciente segue algum tratamento? Sim, pode ocorrer sim. Não quer dizer que a doença está piorando, na verdade, né? Mas quer dizer que ele provoca um pouco mais de dor relacionada a isso. Uma coisa que ajuda muito a amenizar esse tipo de coisa é o exercício, né? Que a gente estava até falando do idoso, e o idoso ele tem uma dificuldade maior em fazer atividade física. E a atividade física é um mecanismo do organismo de promover mais calor, reduzindo então todo esse quadro, toda essa sintomatologia que está presente. Mas, às vezes, a atividade física também gera algumas dores, né? Assim, principalmente coluna, quem já tem algum problema, assim, pode ter problemas aí depois da atividade física. Nesse caso, quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de praticar exercício? Sempre a atividade física é importante, o alongamento, que muita gente esquece, né? O alongamento ajuda muito a evitar esses traumas e... o exercício ele sempre deve ser orientado dependendo da sua patologia, né? Então, o exercício com muita carga geralmente deve ser evitado e dê preferência a exercícios mais aeróbicos, né? Que ajudam mais. Doutor, quando fala, né, que a dor, então, ela está relacionada a queda de temperatura, se agasalhar ajuda ou não faz diferença? Muito, ajuda muito sim. Tanto é que o frio geralmente é muito perdido nas articulações periféricas, né, que o organismo tem uma dificuldade de manter a temperatura. Quando ocorre o inverno, geralmente os nossos vasos também contraem, provocando então uma dificuldade ainda maior de manter essa temperatura. Então, o aquecimento é importante do corpo, luvas, meias, principalmente em pessoa idosa, para tentar manter essa temperatura, provocando vasodilatação, e aí o organismo consegue realmente, com a circulação aumentada, manter a temperatura do corpo.
Doutor, o pessoal que trabalha muito sentado, assim, por exemplo, quem faz o jornal da Rede Alesp fica 5 horas ao vivo no ar aqui, né? Eu fico aqui essas 5 horas, depois eu ainda, meu outro trabalho ainda fico, tem o segundo turno. E eu tenho sentido, eu vou fazer uma consulta agora. É quase uma telemedicina. É quase uma telemedicina, doutor. Eu, por exemplo, eu passo muitos períodos, passo o dia inteiro, né? Sentado aqui no jornal e fora também. Muitas dores na coluna. É possível a pessoa, né? O que causa, né? A pessoa que fica sentada há muito tempo, o que causa as dores na coluna? Isso. Você já tendo a propensão de ter essas dores, o sedentarismo piora. Então, o que a gente orienta quando tem o seu trabalho, por exemplo, de ficar muito tempo sentado? O ideal é você ter um movimento um pouco, fazer um intervalinho que você consiga dar uma alongada e dar uma andada um pouquinho e depois para você voltar ao trabalho. Pois é. Doutor, até na questão do frio, né? O senhor falou do frio quando os órgãos também, os músculos, eles se contraem mais e podem, inclusive, ali oprimir ali os órgãos, né? Existem mulheres que depois de algumas cirurgias, principalmente uma cesárea, quando muda o tempo, a mulher já sente algum desconforto. É por conta disso? Isso. Toda vez que o tecido muscular já tem algum trauma, como é o caso da cesariana, que promove uma abertura da musculatura, isso tem uma cicatriz. E todas essas cicatrizes, elas são diferentes dos tecidos normais. Então, realmente, aquela ideia de que a pessoa fala, eu acho que vai chover hoje, eu acho que vai esfriar, tem relação com isso, sim. A sensibilidade, ela fica diferente. Agora eu vou voltar um pouquinho para a telemedicina, quer dizer, o atendimento que o senhor fez agora com o Luciano. O senhor falou, né, ele deu esse caso, então, de ficar muito tempo ali sentado, pouca atividade física. Isso pode causar alguma doença mais grave, de repente algum problema mais sério na coluna, nas articulações? Que impossibilite até a pessoa não andar depois, por exemplo? Eu acho que impossibilitar de andar, não. O único problema maior é como você já tem a dor nas costas, né, que é a lombalgia, e você não consegue fazer esse movimento, a tendência dela ficar mais crônica. E aí, consequentemente, a dificuldade para ela tentar melhorar. Isso é realmente bem importante. Por isso que a ideia do Pilates, fortalecimento, visa isso. Você reduzir a dor e evitar, muitas vezes, as crises que podem acontecer no futuro. Qual que é a importância de um bom colchão nesse processo aí de recuperação? Muito importante. A coluna ela tem que ter uma estabilidade dela, principalmente ao repouso. A gente passa, na verdade, 8 horas geralmente dormindo, até mais, 10 horas, e a coluna ela tem que estar reta. Então, mesmo o deitar de barriga para cima ou de barriga para baixo não seria indicado, porque a coluna promove uma oscilação da parte óssea e muscular, né? Então, realmente, o colchão ele tem que promover com que a coluna fique estável e não torta, não ter oscilações no colchão. Então, qual que é a recomendação do doutor de colchão? Um colchão mais firme, um colchão mais, enfim... Mola, espuma, Mola, né? espuma. E também o travesseiro, doutor. Aproveitar, já fala do travesseiro já também, vamos, né, falar de cama. Então, o ideal, sim, é que seja um colchão mais firme. O colchão de mola, geralmente ensacado, ele até promove uma estrutura mais reta da coluna. Mas as densidades mais 33, que são aqueles colchões mais duros, geralmente eles têm uma resposta melhor por causa de dor, pela dor nas costas. O travesseiro, na verdade, o importante é que ele se encaixe no ombro e que a sua coluna cervical, ou seja, o pescoço, também consiga ficar reto. Esse seria o ideal, né? Um travesseiro ideal. Não, geralmente eu consulto algumas pessoas que passam comigo que geralmente gostam de dormir com 2, 3 travesseiros, principalmente aqueles pacientes que têm refluxo, né, que volta a comida. Realmente para a coluna cervical, isso com o tempo, e para a lombar, ela começa a levar uma dor crônica.
O senhor até falou que a atividade física, então, nesse momento, a gente, né, trabalha home office, isolamento social, né, todo mundo lá dentro de casa, usando, às vezes, o sofá para trabalhar, então já tem uma postura que não é adequada. Eu fazer uma observação. Eu trabalho com uma cadeira comum, aquela cadeira de sala, às vezes, também. Uhum. E minha coluna, por exemplo, dói muito. Eu já estou pensando, eu já estou olhando a cadeira de home office, porque faz muita diferença. Sim. E daí o senhor disse que precisa também da atividade física. Como fazer, então? Porque algumas atividades já voltaram, mas como fazer, então, alguma coisa em casa mesmo para minimizar essas dores? Então, a primeira indicação de exercício de dor nas costas é uma caminhada. Então, a caminhada em lugar plano e reto ajuda muito a fortalecer a musculatura. Exercícios direcionados para abdômen também, porque a musculatura que está envolvida na lombalgia é a musculatura abdominal. Então, exercícios de fortalecimento para abdômen também são indicados, mas, contudo, devem ser bem realizados, ou pelo menos que a pessoa já tenha uma orientação para isso. Porque, realmente, se fizer algum exercício errado, a tendência é de poder piorar todo o quadro e provocar mais dor do que a gente deveria sentir, né? Quem mora em condomínio, por exemplo, dá para fazer o exercício na escada, mas aí tem que ser com cuidado? Na verdade, o certo para fazer, depende do tipo de dor, né? Se você tem uma artrose de joelho, o ideal não é fazer exercício de subida e descer escada, porque isso acaba levando uma piora do quadro articular. E a lombalgia do mesmo jeito. Então, o ideal sempre de fazer atividade física seria em lugares retos e planos. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.